Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou Eric Módulo e estamos começando o programa Eclésia para todo o Brasil, com muita alegria aqui, ao vivo, estamos ao vivo, direto dos nossos estúdios aqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, que fica na cidade de Valinhos, na região de Campinas, a Arquidiocese de Campinas. O Padre Guido Montinelli é o nosso comentarista oficial, está aqui ao meu lado, aguardando o meu boa noite para ele começar a dar os seus recadinhos. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Sempre com grande alegria e bela disponibilidade de poder colaborar para conhecer e amar cada vez mais as verdades da nossa fé. Hoje quero dar um abraço especial ao Padre Salomão, da paróquia maronita de São Charbel, aqui em Campinas, que está assistindo o nosso programa. Parabéns, Padre. Conte sempre com a nossa colaboração. Só abrindo parênteses, é a minha paróquia. É o meu pároco. Um abraço, Padre Salomão. Tem que falar aqui, tá certo. Certo. Um abraço especial também vai para Minas Gerais, na cidade de Passos, para a Graça Machado, que trabalha lá no Educandário Senhor Bom Jesus dos Passos. Um grande abraço. Sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aí. Muito bem, Padre Guido. Na semana passada, nós comemoramos o aniversário, justamente no dia do programa. O Padre Guido trabalhou muito durante a semana para responder todas as mensagens, tanto de dúvidas quanto de aniversário, né, Padre Guido? Exato. Quero agradecer de coração, né, meus amigos. Formamos uma grande família e na família sempre tem tantas perguntas que merecem tantas respostas. Procuro responder a todos com alegria e continuem também fazendo este serviço, porque, meus amigos, quanto mais conhecemos, mais amamos. Este provérbio é válido também quando nós nos relacionamos com Deus. Sobretudo, já diante do tema de hoje, olha, faltam só poucas horas para terminar o mês de Nossa Senhora, né? E, portanto, todo mundo já está sabendo, vamos falar de Maria. Ela merece não só um destaque, mas a meditação diária como expressão da nossa fé e do nosso amor para com ela, porque é ela que nos leva a Jesus. No tema de hoje nós juntamos então, né, um tema mariano, né, terminando o mês de Nossa Senhora, estamos no último dia do mês de maio, falando sobre Nossa Senhora e a área de estudo do Padre Guido, que é justamente as Sagradas Escrituras. Então vamos falar sobre Maria nas Sagradas Escrituras, como a gente entende e percebe os textos bíblicos que tratam sobre Nossa Senhora, pois alguns são explícitos, de maneira direta, falando sobre a Virgem Maria. Outros nem tanto. Outros a gente tem que entender um pouco o contexto para perceber também que se trata da Mãe de Deus. Então, no programa de hoje, esse é o tema Maria nas Sagradas Escrituras. Você pode ligar para a gente, fazer seu comentário, sua pergunta, comentário que você quiser. Hoje eu não tenho parabéns do Padre Guido, que foi semana passada, mas você aproveita e comenta outras coisas relacionadas à pauta, tá bom? O meu aniversário está chegando também, mas ainda semana que vem, é dia 11, está longe ainda, né? Não tem problema. Mas você manda pelo menos a sua participação para que a gente possa interagir, na medida do possível também, com a tua dúvida, tá certo? Padre Guido, eu sempre costumo lembrar aqui, o senhor a tua área de formação mesmo é a Bíblia, né? O senhor é um biblista, como a gente costuma chamar, pois o senhor estudou as Sagradas Escrituras. E Nossa Senhora, Padre Guido, está presente nas Sagradas Escrituras de maneira belíssima, né? E em alguns casos, como a gente vai explicar no programa de hoje, talvez assim tem que entender o contexto, porque está um pouco escondido. Mas logo de cara, Gênesis, Nossa Senhora está lá presente ou não, Padre Guido? Perfeito. Agora, gostaria de deixar bem claro o seguinte. Quando se fala de Maria, logo nós falamos de Maria no Novo Testamento, porque ela recebeu a visita do arcanjo Gabriel, ela é a mãe de Jesus, etc. Mas o tema de hoje, Maria nas Sagradas Escrituras, vamos conhecer Maria presente já numa maneira virtual, mas direta, digamos assim, já nas primeiras páginas da Bíblia. E fizemos um estudo apropriado, colocando várias citações do Antigo Testamento, 46 livros, onde se fala também de Nossa Senhora. Você acaba de dizer Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? E no livro de Gênesis, bem na primeira página, no capítulo 3, no versículo 15, onde se fala do pecado de Adão e Eva, tem também a condenação que Deus dá ao demônio, dizendo, né, porém, inimizade entre ti e a mulher. Uma frase muito profunda.
e a descendência da mulher será praticamente sempre o teu inimigo. O demônio recebe, falamos uma palavra muito forte assim, uma derrota total diante destas palavras de Deus, que já anuncia futuramente a presença de Maria, que irá pisar na cabeça dele. A gente consegue visualizar, no ponto de vista físico mesmo, assim, numa imagem, da devoção de Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Tem a ver com essa passagem já em Gênesis, né, Padre Guido? Perfeito. Quando no ano 1831 Nossa Senhora das Graças apareceu com aquela imagem belíssima, aliás, é a medalha de Nossa Senhora das Graças com as mãos abertas, mais comum no mundo inteiro. Ela aparece com os pés pisando na cabeça de uma cobra em cima de um globo, certo? E, naturalmente, representa exatamente a derrota final, né, da cobra, que representa o demônio. Portanto, Nossa Senhora que vai vencer definitivamente devido à sua vocação de ser a mãe do nosso Salvador, que vai resgatar a humanidade inteira. Então, nós podemos dizer assim, Padre Guido, já de cara, Nossa Senhora está presente do Gênesis ao Apocalipse. Do primeiro até o último livro da Bíblia. E esta frase que acabamos de citar da parte de Deus, porém inimizade entre ti e a mulher, etc., encontra a sua explicação lógica numa passagem de uma carta de São Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, e solta esta frase no capítulo 4, no versículo 4. Ele diz o seguinte, São Paulo: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou aqui na terra o seu Filho através de Maria. Portanto, com a presença de Maria e do Filho de Deus que se encarna nela, eis que se realiza a vitória total do bem contra o mal e a derrota total, né, do demônio. Ô, Padre Guido, então é certo a gente pensar assim que essa passagem de Gênesis 3, capítulo 15, da inimizade, da descendência da mulher, etc., com Gálatas 4, Sim. É mais do que um paralelismo, vamos dizer assim, uma continuidade? É correto pensar assim? É uma continuidade lógica. É um paralelismo que fecha. Certo. Fecha perfeitamente. E são várias as passagens que nós encontramos escritas nas páginas do Antigo Testamento e que, através de uma lógica e também de uma verdadeira meditação e estudo e análise, nos leva a encontrar as mesmas expressões realizadas na vida de Maria no Novo Testamento. E já um destaque aí nessa passagem de Gênesis para a palavra mulher. A gente volta a conversar sobre isso na sequência, na nossa conversa aqui, mas lembrar, nesse momento, mulher. A gente volta nessa passagem. Padre Guido, uma outra passagem interessante é também do profeta Isaías. Antes do senhor contar para a gente que passagem é essa, explica um pouquinho para a gente, do ponto de vista do estudo bíblico, Isaías, será que foi apenas um autor? Há suposições de outras pessoas envolvidas nesse texto? É possível saber algo sobre isso? Sim, podemos dizer, em primeiro lugar, o volume da profecia com o nome de Isaías é o maior dos profetas, né? Certo. São 66 capítulos. Olha só. Agora, nós distinguimos um proto-Isaías, um deutero-Isaías e um terceiro Isaías. Isto é, 3 profetas que tinham o mesmo nome, praticamente, né? E que, pelo conteúdo, merecem serem estudados juntos. E, portanto, se encontram, né, os 3 profetas Isaías juntos na Bíblia e ocupam o espaço do maior dos profetas no livro exatamente profético. Não esqueçamos, né, que os livros da Bíblia estão catalogados em 3 dimensões: livros históricos, livros sapienciais ou didáticos e livros proféticos, né? Certo. E os livros proféticos estão divididos em 2 categorias. Os primeiros 6 são chamados de grandes profetas,
grandes pelo fato que escreveram mais. Certo. São exatamente Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruch, Daniel e Ezequiel. E depois temos os 12 profetas chamados menores, porque escreveram menos, mas a importância dos profetas é a mesma. Então não é errado a gente pensar, a gente imaginar, ou a gente chegar à conclusão que provavelmente existiu mais do que um Isaías. Sim, exato. Podemos ter, não tem problema, não atrapalha o estudo bíblico, né? Agora, o que interessa a nós, Eric, né? Você citou muito bem o profeta Isaías, porque bem nos primeiros capítulos, exatamente no capítulo 7, no versículo 14, entre aspas, este livro foi escrito mais de 600 anos antes de Jesus, nós encontramos a famosa profecia: eis que a Virgem vai conceber. Então, sem atrapalhar a sua virgindade. E esta expressão do profeta Isaías se explica única e exclusivamente quando o Espírito Santo desce sobre Maria. Onde encontramos essa expressão? No Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, no versículo 35. Porque quando o arcanjo Gabriel visita Nossa Senhora, ele explica o que vai acontecer nela, ela diz: olha, mas como é que vai acontecer se eu não conheço o homem? Na palavra conhecer em língua aramaica, significa não ter relacionamento íntimo. Isto é, Maria é pura, é casta, é virgem. E a resposta do arcanjo Gabriel foi imediata. Isso vai acontecer por obra do Divino Espírito Santo. E esta expressão do arcanjo Gabriel completa exatamente a expressão do profeta Isaías, anunciada 600 anos antes. Então, vamos lá, só retomando. Nós começamos a primeira parte da nossa conversa falando sobre Gênesis 3,15 e a correlação, né, ou aquilo que se completa na passagem de Gálatas, que Paulo escreveu, 4, versículo 4. Aí depois nós passamos para outras duas passagens que também se completam. Isaías 7,14. Qual é o conteúdo de Isaías 7,14? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado o Santo de Deus. E uma passagem de Lucas, que complementa e, vamos dizer assim, atesta Isaías. Exato. Né? E o evangelista Lucas coloca na boca do arcanjo Gabriel a expressão que Maria será coberta pelo poder do Espírito Santo. Portanto, esta virgem que concebe e que permanece virgem se explica somente através da intervenção direta do Espírito Santo. Não esquecendo que a Igreja, no decorrer de 2000 anos de história, chegou até a definir como verdade de fé, como dogma de fé, se não for errado, no ano 639, o dogma da virgindade de Maria, o famoso Concílio Romano. Na verdade, é o segundo dogma, né? Dos 4 dogmas marianos, o segundo, existe 4 dogmas marianos proclamados. Sim. O segundo diz respeito à virgindade perpétua de Maria antes, durante e após o parto. Após o parto de Jesus. E Maria não teve nenhum outro filho. Isaías 7 deixa um excelente embasamento bíblico para esse dogma. O dogma é a verdade de fé proclamada, que a igreja deixa mais claro uma coisa que pertence à revelação. Não é uma coisa nova que a igreja inventa. Ela apenas afirma que a revelação, é lógico pensar que a revelação, aquele dogma, aquela verdade de fé, merece crédito e ela proclama isso como verdade de fé, como fez com os 4 dogmas marianos e muitos outros dogmas relacionados à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E assim por diante. Inclusive, gostei da sua colocação, Eric, porque no mesmo profeta Isaías, aconselharia nossos amigos telespectadores, todo mundo tem na Bíblia, né? Leiam, por exemplo, o capítulo 52 e 53, quando ele já anuncia 600 anos antes de Jesus, o que Jesus irá sofrer. A paixão e a morte de Jesus. Já está escrito de uma maneira bem detalhada e pormenorizada no capítulo 52 e 53. Muito interessante isso, né, Padre Guido? Sim. É a nossa história de salvação, né? A história de salvação. Inclusive, Eric, né, a Bíblia Sagrada, devemos lê-la, digamos assim, com muita calma
e estudando estes paralelismos, porque o Antigo Testamento anuncia o Novo e o Novo Testamento completa as afirmações do Antigo Testamento. Há um intercâmbio de valores e, digamos assim, de uma unidade do seu conteúdo. Uma unidade perfeita, né, Padre Guido? Uma unidade perfeita. Lembrando que a história da nossa salvação, aquilo que a gente conhece como história de salvação, aquilo que a igreja ensina como história de salvação, ela se encerra com a morte do último apóstolo. Né? Desculpa, a história de salvação, eu falei errado. A revelação divina que está contida na história de salvação se encerra com a morte do último apóstolo. A revelação de Deus, revelação oficial, na qual nós admitimos, que a igreja admite e assim nos ensina, se encerra com a morte do último apóstolo. Agora, Padre Guido, ainda falando do Antigo Testamento, sim. Vamos começar a falar nesse bloco, se não der tempo a gente continua na sequência, daqui a pouquinho esse bloco vai terminar. Existe um livro chamado Cântico dos Cânticos. Sim, exato. Conta um pouco para a gente o contexto desse livro. Olha, acabo de dizer que os livros da Bíblia estão catalogados em 3 dimensões. Livros históricos, livros didáticos ou sapienciais e livros proféticos. Os livros didáticos ou sapienciais são 7. Livro de Jó, Provérbios, Salmos, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Sabedoria Eclesiástico. Agora, o livro de Cântico dos Cânticos, olha que nome bonito, é porque o autor, não sabemos quem foi que escreveu este livro, manifesta o seu amor para com Deus e para ter uma imagem mais concreta do amor, compara, digamos assim, com as palavras, como se fosse um amor de um homem com uma mulher no casamento. É uma leitura belíssima do amor, usando a expressão típica do casamento. E quando o homem descreve a beleza da sua esposa, usa no capítulo 4, versículo 7, pode conferir, do Cântico dos Cânticos, esta belíssima expressão, geralmente se usa em língua latina, tota pulcra esse et macula non est in te. Calma, vamos devagar aí, Padre Guido. Aí latim, vamos devagar. Repete, por favor, como é que é a expressão? Em língua latina, tota pulcra es et macula non est in te. Que significa? Que significa, você é toda bonita e não há nenhum defeito na tua pessoa. Certo. Exato. A igreja usa esta expressão e aplica exatamente a Nossa Senhora. Inclusive, Eric, entrou como de costume na piedade cristã popular acrescentar umas palavrinhas a esta frase que é belíssima. Você é toda bonita e não tem nenhum defeito. Quando se fala você é toda bonita, a piedade popular acrescenta a palavra Maria. Certo. Você é toda bonita, Maria. E quando se fala de nenhuma mancha, nenhum defeito, né? Logo a piedade popular acrescenta original. Isto é, nenhum pecado original está presente em ti. A frase virou assim: tota pulcra es Maria et macula originalis non est in te. Isto é, toda bonita é você, Maria, e não tem nenhum sinal da mancha do pecado original. Padre Guido, a gente vai para o intervalo, mas na volta eu vou pedir que o senhor repita, porque não é fácil a gente guardar e aprender latim assim tão fácil. O senhor estudou já bastante, a gente não. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho o senhor repete esse conceito e a gente continua conversando sobre Nossa Senhora no Antigo e no Novo Testamento. Não sai daí, a gente volta já já.